Eu estou usando esse notebook aqui há quase 4 anos para programação e edição e hoje eu vim falar um pouco dele para vocês. A gente vai falar de detalhes importantes para que você tenha ciência de cada ponto desse notebook na sua hora de escolha de compra. O Dell Inspiron possui uma tela de 15,6 polegadas com tecnologia anti-reflexo retroiluminada por LED. Ele possui uma resolução de 1366 por 768 pixels, o que proporciona uma experiência visual básica. Agora é importante ressaltar que a tela do Dell Inspiron é do tipo TN, o que pode resultar em cores distorcidas, que não é ideal para o uso profissional. Então, se você é um designer e quer usar para trabalho, ele não vai te proporcionar um resultado legal. Uma vez eu usei ele para fazer edições de imagem, vídeos. Fui editar uma foto, pelo notebook, e no notebook ela estava bem fria, sabe, bem com as cores tudo ideais. Quando eu passei para o celular, as imagens estavam bem quentes, assim, eu estava com o rosto bem alaranjado, fundo também bem amarelado. Então, para a edição realmente de imagens, de vídeo, ele talvez não seja tão ideal. Mas eu contorno isso passando as imagens para outro aparelho e verificando como tá as cores, né? Mas se você vai usar para trabalho, para estudo, outros tipos de trabalho, né, ele cumpre bem a sua tarefa. Bom, em relação ao sistema operacional, ele tem versões com o Linux, Ubuntu 20.04, Windows 10 Home e Windows 10 Pro. No meu caso eu escolhi o Linux, por curiosidade mesmo, nunca tinha usado o sistema Linux, nenhuma das distros, como é chamado, né, das distribuições do Linux. Então estou gostando, mas para você que não tem costume com o Linux ou não tem curiosidade, indico você ir para o Windows mesmo, tá? Não tem necessidade de você escolher esse sistema. E também tem outro ponto, tem uma vantagem de ser mais barato também. O sistema Linux é pouco procurado, então ele é bem mais barato do que ele vir com o sistema Windows instalado. Mas no próprio site da Dell, como eu fiz, você pode configurar da forma que você quiser. Mas se caso você tiver preguiça de fazer isso, eu vou deixar os links aqui embaixo com as configurações prontas com Windows e com Linux, caso você tenha curiosidade de aprender sobre esse sistema, que é bastante intuitivo. Aquela história de que o Linux era só para quem é programador, hacker, é balela. É um sistema bem intuitivo, tem vários programas, inclusive. Você pode instalar o que você quiser, até emulador, enfim, você pode fazer o que você quiser. Tudo que você faz no Windows você pode fazer lá, ou quase tudo. Bom, sobre a CPU, o processador, ele tem versões com Pentium Gold, com Intel do i3 ao i7, se eu não me engano, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª geração, cada um deles. Então no meu caso eu escolhi o i3 mesmo, porque é o que me atendia. Eu só uso para trabalho, estudo, então você pode também escolher isso no site da Dell se você quiser. Ou, como eu disse, vou deixar aqui as configurações prontas aqui embaixo. Bom, o desempenho dele vai depender, como eu disse, das configurações que você escolher. Não dá para escolher a configuração mais básica de memória RAM, que é a memória de processamento, e exigir muito dele, entendeu? Eu indico no mínimo aí 8 GB de RAM, independente do aparelho, tá bom? Para que você tenha um processamento razoavelmente bom. Bom, em relação à placa de vídeo, ele tem a NVIDIA GeForce, ele tem a Intel Iris e a Intel UHD Graphics, que foi a que eu escolhi no caso porque era mais barata. Bom, sobre armazenamento, ele tem versões com 128, 256, 512 GB de memória interna, o SSD. Você pode também instalar um HD de até 1 TB. Como eu citei agora há pouco, ele tem versões de 4 GB, 8 GB e 16 GB de memória RAM. Como eu disse, eu indico no mínimo 8, tá? Mas depende do que você vai fazer, tá? Se você só for usar para estudar, então 4 GB tanto faz para você, entendeu? Mas se você precisar de um processamento um pouco mais eficiente e ágil, eu indico no mínimo 8 GB de RAM. O ideal seria 16, mas 8 tá bom. Bom, em relação às conexões externas, ele possui 2 entradas, USB 3.2 e uma entrada de USB 2.0. Ele também possui uma entrada HDMI. Infelizmente ele não possui aquela entradazinha do USB tipo C, então se você tem um cabo aí que ligue USB 2.0 com USB tipo C,
tá ótimo, tá? Ele também possui uma entrada de micro SD. Bom, em relação aos alto-falantes, eu não curti muito porque quando eu aumento muito fica um chiadozinho. Eu não sei se é dele mesmo ou se foi algum defeito de fábrica, não sei se caiu no transporte, eu não sei o que aconteceu. Mas ele tem um chiadozinho se eu deixar muito alto. O teclado está no padrão ABNT2. As teclas do teclado são bem macias, são bem rente assim a placa do plástico, né, do notebook. Então isso é bem agradável. Bom, sobre a webcam, ele possui uma resolução de 720 pixels. Eu vou deixar aí uma imagem para vocês verem como é a webcam e vocês tirem suas conclusões. Eu achei ela razoável, tá? Em comparação a outros notebooks que tem uma webcam péssima, mas eu acho que poderia ser melhor. Tá? Pelo valor que é vendido, eu acho que poderia ser um pouco melhor essa webcam. A bateria possui 3 células e 42 Wh. Assim, no começo, logo quando eu comprei, se eu não me engano em 2022, ele durava até 10 horas, tá, de uso. Porém, pouco tempo depois ele começou a durar 6 horas e hoje ele dura no máximo 4 horas, tá? Se tiver com um uso normal. Se for um uso muito leve, sem que você esteja só vendo alguma coisa de vez em quando e depois deixa lá ele no canto, ele dura 5, pode até durar 6 horas, se você deixar ele lá durante um tempo. Tá? Agora, se for um uso contínuo, dura no máximo 4 horas. Bom, os prós desse notebook, eu acho que é o design, principalmente agora que o design mudou um pouco dos Inspiron 15 3000 em diante. O design está um pouco mais legal, as bordas estão bem finas. Ela já era fina, né? Esse meu aqui tem uma borda bem fina, mas eles melhoraram o design, colocaram outras funções aí. Eu não cheguei a olhar direito, mas eles colocaram algumas coisas aí a mais. O hardware também é bem eficiente. Eu gosto bastante de usar ele para estudar e para fazer algumas coisas também um pouco mais pesadas. Porém, como eu disse, os contras são painel ser do tipo TN, que não recomendo para trabalho, que exija cores fiéis. Outro ponto negativo também, que não é necessariamente dele, mas de um acessório, que é o carregador, é que ele quebra muito fácil. Então, ele com menos de um ano, bem menos de um ano, ele torou o fio. E eu usava direito, eu sempre guardava direitinho, nunca fui de estar puxando ele, sabe, de estar pegando bruscamente. Mas enfim, ele quebrou, tive que comprar outro, inclusive bem mais caro, 300 e poucos reais, o carregador melhorzinho da Dell. Bom, eu acho que o ponto mais negativo realmente é essa tela TN, porque no mais ele me satisfaz bem, tá, no dia a dia. Assim, raramente ele trava. Quando trava é alguma coisa relacionada ao programa que está instalado, não ao notebook em si, entendeu? Então, para mim, ele tem me satisfeito muito e não pretendo trocar, tá? Pelo menos por enquanto. Tem um editor simples de vídeo chamado Kdenlive ou Kdenlive, não sei. E ele, se você for editar coisas pesadas nele, ele trava do nada, assim, trava muito. A ponto de você não conseguir mexer em mais nada, tem que reiniciar o notebook. Bom, é isso aí, é um notebook muito bom. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Para você dar uma olhada lá nos preços e vou deixar também o link da Dell, onde você pode configurar por você mesmo. Se você entende o mínimo assim, de hardware, você vai conseguir lá configurar tranquilamente, tá bom? Não esquece de deixar o like aí embaixo, comenta aí, tá? Vou ficar muito feliz em responder. E também de se inscrever. É nóis, tamo junto.